Amém? Meus irmãos, já deixem sua Bíblia aberta no Evangelho de João. Eu estava vendo aqui como Deus é maravilhoso. Todos os louvores de hoje convergiu para esta palavra que será falada. No Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos, nós encerramos uma série de mensagens, sobre a redenção. Foi um período muito bom, onde nem mesmo eu tinha escutado tanto sobre a redenção de Cristo, sobre essa tão grande libertação que o Senhor nos deu. Então nós tivemos 3 mensagens, 3, pastor? Pastor Davi, 3 mensagens, e hoje, é um tema pertinente também. Nós falamos da redenção, e hoje nós vamos falar exclusivamente da divindade do Redentor. Amém? Glória a Deus. Amados, nós conhecemos, o Evangelho de João. Talvez você já leu João tantas vezes, mas você sabe qual foi o propósito desse Evangelho? Por que ele foi escrito? O Evangelho de João ele foi escrito para combater o gnosticismo, que na verdade era um movimento onde tinha ali o evangelho heterodoxo, um evangelho misturado. Era filosofia misturada, filosofia grega misturada com crenças judaicas, com filosofias judaicas, enfim, era uma mistura só. Então João, quando ele escreveu esse livro, os demais apóstolos já haviam falecido. João escreveu esse livro aproximadamente 20 anos depois, que os outros evangelhos já haviam sido escritos. O primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, segundo a tradição, e João veio bem depois. Para quê? Para João provar, mostrar para aqueles gnósticos, para aquelas pessoas que estavam tentando deturpar a divindade de Cristo, tentando reduzir Cristo a um mero homem, a um mero profeta, só isso, às vezes nem isso e nada mais. Então João veio para combater isso. João veio com este evangelho para combater estas heresias. Então, meus amados, essa semana eu li o Evangelho de João de uma maneira tão diferente. Nós estamos tendo o discipulado para aqueles que irão se batizar. Nós estamos já na segunda aula, Hoje seria a terceira. Na verdade, não houve porque nem todos puderam estar presentes. Como eu também já estava na correria de preparar esse sermão, eu falei, então tá bom, para que não haja, ninguém se prejudique, a gente dá continuidade no comecinho de abril, porque semana que vem também temos as festividades da igreja. E aí, meus irmãos, na quinta-feira, o Marcos, ele falou para mim que estava lendo o Evangelho de João,
mas ele falou assim: pastor, eu queria entender mais, né? Eu estou lendo, né? Me ensina como ler a Bíblia, porque às vezes eu abro em alguns textos, eu até leio, mas eu não tenho lido ela assim sistematicamente. Aí eu falei assim: olha, Marcos, eu dei umas dicas para ele, leia em oração, peça ao Espírito Santo que te ilumine, que você vai entender. E eu falei assim: quando chegar em casa, eu faço uma chamada de vídeo e a gente vai ler junto e vamos orar junto. E foi o que eu fiz na quinta, né? Eu tinha outros propósitos, outros planos para aquela noite, mas quando eu cheguei, eu fui orar com o Marcos, e foi um tempo tão bom, né, Marcos? Foi um tempo muito bom. No final, o Marcos falou assim: puxa, pastor, eu achei que a Bíblia não tinha muita coisa para estudar, não. Eu falei assim: está tudo escrito aí, para que teologia? Está tudo aí, mas só a leitura já é teologia, né? A leitura está falando de Deus. E aí eu li João, e eu estava durante a semana orando para Deus me dar uma mensagem. Eu falei: Senhor, a mensagem está aqui, né? Sem grande esforço, a mensagem está aqui neste capítulo. Amados, e foi um tempo precioso, porque eu já tinha lido demais esse evangelho, demais, já li João quantas vezes, eu perdi até a conta, porque toda vez que eu vou discipular alguém, sempre a gente fala: começa a ler João, começa a ler o evangelho de João. E a pergunta dos que estão sendo discipulados sempre é: pastor, mas por que o evangelho de João? Porque o evangelho de João, amados, ele fala da divindade, do Cristo divino. Os demais evangelhos, eles têm abordagens diferentes. Mateus, por exemplo, Mateus vai abordar Jesus como Messias, Jesus o Rei, não é? Então, é tanto que alguns estudiosos relacionam o evangelho com um daqueles 4 seres viventes que foram vistos no céu. Então, um daqueles 4 seres representaria o evangelho de Mateus, né? Eu já vi em igrejas católicas, eu não lembro se aqui no Maristela tem uma igreja que ela tem 4 figuras em frente, né? E uma delas é o leão, depois vem o boi, o homem, e depois vem uma águia, que são essas figuras. Então, o evangelho de Mateus, ele fala de Jesus como rei. O evangelho de Marcos vai falar do Senhor como servo, um servo sofredor, e ele é representado pela cara de um boi, né? Que o boi é aquele animal que ara a terra, que se esforça, que realmente põe o jugo no pescoço dele e ele ara a terra. Então tem essa conotação. Às vezes a gente fala: para que 4 evangelhos? Porque cada um tem muitas coisas para nos ensinar. O evangelho de Lucas, ele vai mostrar Deus como homem, Jesus como homem. É tanto que a expressão filho do homem aparece muitas vezes no evangelho de Lucas, né? E realmente ele é representado pela face de um homem. Quando chega em João, a representação é uma águia, porque fala da divindade, fala das coisas altas, das coisas lá de cima. João era aquele discípulo que deitava no colo de Jesus, ele se deliciava com a palavra, amava ouvir o Salvador. E a pergunta para nós nessa noite é: você também se delicia em ouvir a voz do Salvador, em conversar com o seu Abba, com o seu pai, seu paizinho, não é? Essa é uma pergunta para nós. Nós precisamos ter prazer em conversar com Deus, em orar, em estar na presença do Pai. Então aqui nós vamos ver João, ele vem, e quando ele fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, João já está quebrando as ideias do gnosticismo, porque o gnosticismo ele prega o dualismo. O que é o dualismo? Ele fala que a matéria é má, né? A matéria é má, mas o espírito é bom. Então essa é a ideia do dualismo grego. Então eles falavam: se a matéria é má, se o espírito é bom, logo Jesus não é Deus, porque ele veio também em carne, né? Numa matéria que é má. E aí isso começou a confundir as pessoas. As pessoas começaram a ficar confusas nos ensinamentos. E aí João falou: não, peraí, eu vou levar uma palavra, né, sobre isso. E aí João, amado, aqui, ele vem com esse evangelho para se remetendo justamente onde? No começo de tudo. Lá em Gênesis 1, versículo 1. Quando fala que no princípio criou Deus
todas as coisas, ali naquele começo de tudo, onde a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e aí João já remete direto para lá. E aí, meus queridos, eu creio, né, que João teve essas revelações muitas vezes dentro do seu coração, porque João era muito próximo. João orava muito. João, a Bíblia não fala, mas pelo que João fala a gente entende. Você sabe uma pessoa, se ela tem conteúdo, se ela ora, se ela está na presença de Deus, você sabe quando ela abre a boca, quando ela fala com você, quando ela ministra para você. Não precisa você querer, quem está criando uma fachada de que é espiritual, você percebe na hora. Os clichês são coisas que todo mundo fala, mas são coisas genuínas que saem da boca de um adorador. Então eu creio que João, ele era aquele que conversava constantemente, por isso ele recebia essas revelações tão vívidas que o Senhor trazia para ele, né, Deane? Tanto que na célula que eu fui lá, na casa do Deane e da Ellen, na quarta-feira eu visitei lá, foi muito bom, na terça, aliás, e Deane falou que conversando com um sujeito, né, com um camarada lá do trabalho, esse camarada disse para ele que João não morreu, né? Que João não morreu. Eu falei assim, olha, é estranho essa teologia dizer que João não morreu. O evangelho, no próprio evangelho de João, né, fala, Pedro estava muito afoito para saber o que ia acontecer com cada um deles. E teve uma hora que Pedro, né, em um dos evangelhos, aliás, Pedro fala assim, e quanto a este? Jesus falou, se eu quero que ele venha até que eu volte, o que te importa? Vai tu e segue-me, né? Em outras palavras, Jesus falou, para de cuidar da vida do outro, cuide da tua. Ele está me adorando e você? Então é por isso, né? E as pessoas criam teologias e confusão na mente. Não é que João não morreu, né? Jesus falou, se eu quero que ele fique. Então é muito importante nós ter essa conexão com o céu, lendo a palavra em oração, separando o nosso tempo. É uma coisa que eu sempre vou enfatizar isso, o pastor Davi vai sempre enfatizar isso quando nós estamos pregando aqui, né? Então, nós vemos, irmãos, que essa ideia desse evangelho misturado está no nosso meio hoje. Está no nosso meio hoje. As pessoas não se contentam com a palavra pura. As pessoas querem coisas, né, que têm aparência de beleza, né, de inteligência, de sabedoria. Mas quando João falou que no princípio era o verbo, olha o que ele faz. Ele se remete direto também para Provérbios, deixa eu ver aqui, Provérbios 8. Abra lá em Provérbios 8. Você tem noção aí onde está Provérbios, você já vai abrir próximo. Provérbios 8, versículo 22 e o 30. Olha o que é que ele diz aqui, ó. O 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Isso aqui é a sabedoria falando, né? O contexto de Provérbios é a sabedoria dizendo: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Aí no 30 fala assim, ó: então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Essa é a voz da sabedoria. A sabedoria personificada como sendo uma pessoa ali em Provérbios, dizendo ali que estava desde o princípio. Quem é que estava desde o princípio com Deus? O próprio Jesus. O próprio Jesus já estava ali criando tudo. O haja de Deus. Por isso que João fala, no princípio era o verbo. O que é o verbo? O haja de Deus. A palavra, né? Porque verbo é palavra. Então os gregos ficavam, como assim o verbo já estava lá? E aí João personifica, fala que o verbo é uma pessoa, é a palavra. E aí foi isso que eu estava mostrando para o Marcos, lá em Gênesis. Lá no começo fala que a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, fala ali o Deus que criou todas as coisas, e fala da palavra criadora, quando Deus disse, haja luz, e houve luz, e assim se fez. Então, Jesus já estava lá, e João está dizendo isso aqui. Pastor, mas é necessário pregar novamente sobre essas coisas? É necessário, para que nós saibamos quem nós somos,
quem é Deus, que Jesus também é Deus, para que essas filosofias de hoje não venham confundir a nossa mente. Amém? Então, meus queridos, aqui João também, do versículo 1, voltando lá para João, do versículo 1 ao versículo 5, João está fazendo o quê? Ele está resumindo aqui tudo o que foi dito de Gênesis até agora. Até agora, porque ele está falando de um Deus criador, ele está falando de um Deus que fez todas as coisas, de um Deus que a vida estava nele, que ele era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. E eu explicava isso para o Marcos. Como assim a luz resplandece? Quando nós estávamos no mundo, a gente não conhecia Jesus como conhecemos hoje. Nós não tínhamos intimidade com ele. Inclusive eu falei para ele: Marcos, eu tentei tanto ler a Bíblia, porque eu sempre fui leitor, né? Quando era adolescente eu lia muitos livros, e eu tentava ler a Bíblia, mas eu desistia, eu jogava a Bíblia de lado, porque eu não entendia uma frase. Após a minha conversão eu comecei a entender, porque a luz entrou, a luz dissipou as trevas no meu coração, por isso que eu passei a compreender as Escrituras. E aí João, ele vai nos remeter também a um outro texto, além de Provérbios, Colossenses 1, 16 e 17. Se você quiser abrir aí também, Colossenses 1, 16, 17. Aqui está escrito: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém? Então, amados, não tem como você dizer que Jesus não é Deus. Filipenses 2,6, aqui pertinho, você não precisa se esforçar muito. Vire algumas páginas. Filipenses 2, versículo 6, que é que está escrito? Que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso está na minha Bíblia. O versículo que eu coloquei aqui, eu acho que é da NVI, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo a que ele devia, que o ser igual a Deus era algo a que ele devia apegar-se. Mas, o versículo 7, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Apocalipse 1:2. Lá no final, Apocalipse 1:2. Eu falei para os meninos que estão sendo discipulados para levarem Bíblia de papel para aprender a navegar pela Bíblia, né? Porque nós estamos muito mal acostumados com celular. Inclusive eu estava muito acostumado com o celular e eu percebi que eu estava tendo dificuldade de localizar os textos. Deixei o celular de lado e comecei a folhear a própria Bíblia, porque a gente fica acostumado em estar olhando o celular, né? E aí eu falei isso para eles, né? Então aí Apocalipse, capítulo 1, versículo 2, o que é que diz aí? O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto nele, que tem visto. Amém. Aqui é João falando, né, da revelação. João também que escreveu o Apocalipse. Então, meus irmãos, não há como eu e você ficar com essa teologia de que o Senhor, de que as coisas foram criadas da forma que a ciência tem mostrado, não é? Criação espontânea, como Spallanzani falava, uma explosão. Explosão não gera vida, explosão gera caos. Você vê um cenário de guerra, como o pastor Davi orou aqui, dá tristeza. Você chora de ver pessoas caídas, crianças mortas. Você lembra, você se coloca na situação e fala: puxa vida, se fosse meu filho, se fosse minha irmã, se fosse minha mãe, se fosse eu que estivesse nesse lugar. Então, explosão, ela não cria vida. Então, amados, essa teoria, né, da criação, essa teoria do Darwin aí, da evolução, era o nome que eu estava tentando lembrar, ela é recente, né? Ela é de mais ou menos ali de 1859, se eu não estou enganado. E aí essa teoria, quando veio, o evangelho já estava escrito há muito tempo. E aí o povo abraçou essa ideia, principalmente lá na Inglaterra, e
né, não dava conta, né, os exemplares que saíam vendiam tudo, porque as pessoas gostam dessas coisas com aparência de sabedoria. É coisa do homem, mas a verdadeira sabedoria é essa. É ouvir a palavra do Senhor, é ter essa escuta ativa. Hoje em dia na escola, na educação, quem trabalha com educação conhece muito esse termo, uma escuta ativa da criança, né? A escuta ativa com a criança é você conversar com ela, é você se abaixar para falar com ela. Um adulto não pode falar de pé com a criança pequena porque intimida, e é você realmente ouvir o que a criança está falando, né? Porque às vezes as crianças falam e você fala, tá, beleza, o filho está falando e você fala isso. Então, escuta ativa é você, né, se humilhar diante de Deus, é você se abaixar também, é você se ajoelhar, é você deixar o Espírito Santo de Deus falar e você realmente ouvir. Porque não tem valor nenhum eu compreender, eu saber toda a Escritura, mas eu não aplicar essa Escritura na minha vida. Saber a Bíblia sim e não aplicá-la na minha vida. E aí, irmãos, aqui muda o cenário, né? Nós vamos ver uma outra, do 6 ao 9, nós vamos ver aqui que parece que João desconectou o assunto e está falando já de uma outra coisa, mas não é, você vai compreender. O versículo 6 fala: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Foi interessante que eu falei para o Marcos, João está falando de quem? É dele mesmo, né? Eu fiquei esperando. O Marcos falou, eu acho que ele está falando dele. Eu falei, não, aqui ele está falando de João, outro João, é o João Batista, né? Aí ele fala, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Muito bem, então a partir aqui do 6 ao 9, eu falei, né? É isso. 6 ao 9. Então, amados, aqui nós vamos entender que João já está mostrando a pessoa de João Batista, o precursor, ou seja, o que é o precursor? Aquela pessoa que vem antes de você, alguém que vem preparando o caminho para a chegada do Messias. Então eu expliquei para o Marcos, olha que interessante, né? João era primo de Jesus na carne, João foi criado, neles não se conheceram exatamente, porque quando Maria foi visitar Isabel, né, na verdade, Jesus, né, saltou no ventre de Maria, aliás, João saltou no ventre de Isabel, quando Maria encostou em Isabel, então ali foi o primeiro contato deles, na barriga. Depois Jesus seguiu a vida dele, João seguiu o ministério dele também. E olha que interessante, Jesus vai falar que na terra, né, dos nascidos de mulheres, não teve um homem maior do que João Batista. Olha que interessante, irmãos. E aí você fala, puxa, como as coisas de Deus são contraditórias mesmo. Porque é o seguinte, houve um período de silêncio na história, né? A história bíblica fala isso, a teologia fala isso. É tanto que as Bíblias antigas, a primeira que eu comprei, depois de Malaquias, tinha 4 páginas em branco. E eu falava, mas por que essas 4 páginas sem ter nada até Mateus? E aí eu era novo convertido e perguntei ao meu pastor, e ele falou assim, aqui é o período de silêncio de Deus. E eu fiquei com interrogação, depois eu vim entender isso. Na verdade, essa expressão é mais apropriada a dizer o silêncio profético, porque tinha igreja, tinha sinagoga, tinha tudo ali, né? Os sacrifícios, mas a palavra escrita ali, Deus não estava mais falando ali através dos profetas. Então foi tipo um silêncio, né? Que é mais ou menos uns 400 anos que é falado. E aí depois desse silêncio, aí veio João Batista. Aparece João Batista, um cara super esquisito, vestido de pele, né? Imagina o mau cheiro, né, que exalava do corpo, vivendo nos desertos, sabe lá Deus como era, onde era que João se banhava, né? No deserto tem oásis, mas a Bíblia não explica nada disso. Comendo gafanhoto, não é? Comendo gafanhoto, mel,
silvestre. Então uma pessoa super assim, a aparência nada agradável. E aí eu imaginei também de Elias, né, que era também rústico e tal, e eu vendo uns trechinhos da série ali de Jezabel, né, eu vendo o ator que interpretava Elias, eles colocaram um super galã, né, eu falei, nossa, até o povo põe uma imagem tão atraente para a gente amar João Batista, porque realmente o ator muito bonito. Mas quem disse que o pobre do João era bonito? Pode ser que seja, mas uma pessoa que vivia no deserto, né? Você tira pela aparência nossa, que nascemos no Nordeste. A gente toma tanto sol, que quando você chega aqui, você chega queimado, sua pele queimada do sol. É diferente, né, o lugar. Então quem vive no deserto, a pele queimada, e ainda mais ele vivia em jejuns, fazia seus jejuns, depois comendo só gafanhoto. Olha que dieta, né, irmãos? Olha que dieta doida, comendo, estralando gafanhoto no dente e comendo mel, né? E comendo mel silvestre. Aí chega esse homem esquisito. E aí ele começa a pregar no deserto. Sai falando lá pelos desertos e diz que as multidões, né, o povo começou a ouvi-lo, né? E as multidões começou a ir para o deserto, porque deram notícia. No deserto a gente pensa, mas no deserto não tem ninguém. Tem. É o que eu explicava para o Marco, tem os beduínos, tem essas pessoas que vivem no deserto, pessoas que se locomovem. Eu até falei para a Miriam esses dias, eu falei assim, gente, como é que pode, né, ali nos Emirados Árabes, ter tanta riqueza naquele lugar, em terra seca, eles atravessam o deserto, você olha, parece uma coisa sem fim de deserto, e você vê como, por exemplo, nessa última Copa que houve, a riqueza daquele lugar, não é? Os sheiks árabes ali, mergulhado no dinheiro, comerciantes, né, os ótimos comerciantes que tem ali, se deslocando naquelas terras, então eles ouviam a palavra. Então João não estava pregando para os calangos do deserto, para os tiú, né? João estava pregando para pessoas. A voz que clama no deserto era João, e o povo começou a ir para o deserto, e achou, né, que homem estranho esse. E ele começou a anunciar, arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus, se arrependam, já está próximo. E essa mensagem para hoje, irmãos, eu acho que é mais urgente do que lá naquele tempo, porque nós estamos mais próximos ainda. Jesus está quase voltando, e agora não é hora de desistir nem desanimar. Essa palavra aqui é para nós nos levantar cada vez mais. Então, as multidões vinham ouvi-lo, né, pregar o evangelho. E aí, veio quem junto? Veio também ali os fariseus, os saduceus, e começou a ouvi-lo. Começou a ouvir, e João não poupou. João colocava o dedo na cara, e João falava para eles assim, olha, raça de víboras. Víboras, João estava comparando com as víboras que ele via no deserto. Venenosa demais, né? Tem raça de víbora que se picar, é questão de segundo, a pessoa morre. Então, João começou a se tornar uma pedra no sapato daqueles camaradas ali, né? Então, eles estavam já ficando irritados com João. E aí, irmãos, Satanás sopra como um vento sorrateiro na vida daqueles homens, e as pessoas começaram a perguntar, mas você não é o Cristo? Né? Olha só, as pessoas começaram, a voz de Satanás começou a soprar, querendo dizer, mas eu acho que você é o Cristo. É isso que Satanás faz, irmãos. Muitas vezes, com muitos de nós, quando a gente está desenvolvendo o nosso ministério, quando você está na equipe de louvor, que você está indo bem, aí você acha que é o máximo, né? Quando você está liderando alguma coisa, puxa, né? Se as pessoas gostam de uma mensagem sua, puxa, olha, eu sou o cara. É uma armadilha, cuidado. Cuidado, que Deus te levantou para exercer os ministérios com sabedoria, com humildade. Você não precisa... Olha, irmãos, uma coisa é certa, nós precisamos de incentivo. Nós precisamos de palavras que nos incentivem, mas cuidado de onde vem, né? Palavras que te dê uma força, né? Que dê um up na tua vida, mas cuidado de onde vem. Porque às vezes tem pessoas que vêm com palavras bajuladoras, é Satanás soprando no teu ouvido, para que você se ensoberbeça, para que você
queira tirar a glória do alto. Mas nós temos que lembrar sempre que nós somos pó. Nós precisamos lembrar sempre que nós não precisamos de tapinha nas costas, nós não precisamos ser admirados, nós precisamos exercer o ministério que Deus colocou sobre nós. Nós não precisamos de ninguém atrás de nós chamando grande homem de Deus, e não sei o que, e mais isso e mais aquilo. Nós precisamos ter certeza que nós fomos chamados para exercer o ministério que Deus colocou. Amém? Então isso foi uma isca de Satanás. Vamos ver aí em João, no versículo 19 e 23, mais para frente um pouquinho. Do 19 ao 23. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então quem és, pois? És tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? E disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Nós somos a voz que clama no deserto, irmãos. Nós somos só isso, uma voz aqui na terra. Se é que eu e você estamos sendo ainda uma voz, porque muitos crentes têm se calado, têm parado de anunciar Jesus Cristo. Depois de nós ouvir uma mensagem como nós ouvimos, uma mensagem de redenção, vale a pena voltar agora os olhos para o nosso Redentor, para o modelo de homem que ele foi, para o modelo divino que há nele. Um homem que mesmo sendo Deus, ele não focou nesse fato dele ser Deus. Ele focou na obra para a qual ele foi chamado, para exercer. Então é isso, nós fomos chamados para isso. E João não media palavras, irmão. João era bruto mesmo, e ele falava, tanto que eu não sei se vocês estão... eu estou na terceira temporada de The Chosen, está estacionado, né? Quando eu tenho um tempo eu vejo. De tanto Davi falar em The Chosen, The Chosen, The Chosen, aqui eu falei, qualquer dia eu vou ver. Eu já vi 2 temporadas, acho que essa temporada é de 8 capítulos cada uma, está na Netflix. E aí, tanto que eu lembro de uma conversa de João Batista com Jesus. E eles colocaram João meio esquisito mesmo, né, Davi? João meio esquisito mesmo. E aí, Jesus aconselhando João. Jesus falando, né? Jesus dava risada, né? E falava, cuidado, né? Com as palavras que ele ia falar lá com Herodes. E ele falou, não está certo o que ele está fazendo. Possuir a esposa a cunhada, sei lá quem era, né? Que eu nem lembro. Mas Herodias, né? Era do irmão dele, a mulher do irmão dele. Filipe, irmão de Herodes. E na verdade era Herodes que estava possuindo a mulher de Filipe, né? Exatamente. E aí Jesus aconselhando João, né? Dando conselho para João. E aí eu falei assim, gente, olha que interessante. A Bíblia não dá essa margem para a gente pensar assim, né? Da gente dizer, eu sou assim mesmo e falo e acabou. Mas o próprio Jesus não foi grosseiro com ele. Dá a entender que Jesus deu um conselho, mas falou, siga teu caminho, cumpre o teu ministério. Foi isso que eu interpretei ali em The Chosen. E aí, realmente, a gente vê que João incomodava ali as multidões. Por isso que Satanás já veio querendo dizer assim, peraí, esse camarada está indo muito ali no pé da goiaba, muito falando, muito ali, com muita ousadia, deixa eu desarticular ele. Eu vou jogar um elogio para ele, vou perguntar se ele não é o Cristo. Quem sabe ele não amansa mais. Mas, amados, quem tem um propósito, quem tem um chamado, você não se ensoberbece, você não olha para o lado, você não deixa Satanás prevalecer com essas ideias, né? Então, Jesus mostra para nós aqui, né? João mostra para nós, para a gente nunca querer se colocar num lugar que Deus não te chamou. Nunca queira se colocar num lugar, num ministério que Deus não te chamou. Cada um tem seu ministério, cada um tem seu chamado, cada um tem os seus dons para ser exercido. Então, peça a Deus para você exercer o seu dom na área que Ele está te colocando, que você vai ser mais útil do que ficar desejando ser
ou o ministério do outro, porque aí você vai perder tempo, vai inflar teu coração com inveja, vai criar raiz de amargura, vai esperar, né, elogio das pessoas, e o elogio muitas vezes é para ruína, às vezes o elogio nem vem porque você não está exercendo bem, porque você está fora do seu chamado. Então tem tudo isso. Então nós precisamos observar essas coisas, né? Aqui em João deixa muito claro para nós qual foi o propósito de Jesus ter vindo aqui, o propósito de João Batista. E aí ele continua, né? Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. Realmente, o mundo não conhece Jesus. Como eu falei aqui no início, né? O mundo, ele conhece o Jesus histórico, sabe que Jesus veio, sabe toda a trajetória, mas ele não conhece como eu e você que andamos com Cristo. Ele não conhece um Jesus santo, um Deus de justiça, Jesus que é Deus e que é justiça. Um Jesus que ele é divino, eles não conhecem. Eles não vão saber, nunca vão saber disso. Mas quando você se propõe a entregar a tua vida para Cristo, aí muda de figura. Aí você começa a entender as palavras de Jesus. Parece fáceis, irmãos. Tudo parece que você, puxa vida, eu lia isso aqui e não entendia. Aí a palavra vai brotando no teu coração como correntes que jorra, né, para a vida eterna, como Jesus falou para a mulher samaritana. E aí Jesus fala que ele estava no mundo. Onde no mundo? No mundo, né, no universo, no mundo que foi criado. E aqui o primeiro sentido de mundo é esse. O segundo sentido, e o mundo foi feito por ele, tudo que foi criado, coisas, né? Tudo foi criado pelo Senhor, foi criado por Deus, foi criado por Jesus que estava ali, o haja de Deus criando todas as coisas. E aí fala, e o mundo não o conheceu. O mundo aqui já é quem? As pessoas que estão vivendo dentro desse sistema. A palavra mundo com 3 significados diferentes aqui. Aí olha que interessante, mas ele fala no versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha que maravilha. Foi esse o versículo que eu dei para os meninos aprenderem. E o Marcos está afiado, porque Marcos já decorou, está na ponta da língua esse versículo. Marcos está com vontade de se batizar e de conhecer o Senhor. Glória a Deus. E aí eu falei, Marcos, parabéns, porque teve discipulado, que eu terminei o discipulado todinho, teve pessoas que não memorizou um versículo, e teve discipulado que eu terminei o discipulado e as pessoas nunca oraram. Na quinta-feira, pelo celular, na chamada de vídeo, eu desafiei Marcos a orar, fez uma oração que eu me arrepiei, porque foi vinda do coração, né? Não estou falando isso aqui para você se soberbecer não, viu, Marcos? Tome seu lugar e se lembre que você é pó. Escuta o que eu preguei aqui, viu? Não vá sair daí batendo no peito já dizendo que você é o cara, não. Mas a gente fica feliz quando você recebe a palavra, quando você leva a sério o que Deus está falando com você. O André me procurou semana passada, conversa linda que eu tive com o André. Não se assuste que eu não vou falar aqui, André, mas... André falou, ai meu Deus, o pastor vai falar. O do Marcos eu estou falando que foram coisas, né, dentro da palavra, mas o interesse do crescimento, de avançar, irmãos. Eu quero conhecer Jesus, eu quero agora andar com Ele, e isso muito alegra o coração do Senhor. Aí esse versículo, porque eu peço para eles memorizar primeiro João 1,12, porque aqui deixa claro, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Irmãos, o que mais choca é quando eu falo para os novos convertidos. Tem alguns que não, tem outros que ficam chocados. Eu falo assim, você sabia que você não é filho de Deus antes de... Qual é a diferença entre criatura e ser filho? Aí a pessoa fica assim, muitos não sabem e tal. Todo mundo é filho de Deus? Eu acho que é. E aí quando a gente fala que você só se torna filho de Deus quando você recebe o quê? A Cristo, quando você ouve o Evangelho. Foi isso que Nicodemos, que era um mestre da lei, não entendia. Nicodemos entendia de filosofias tão elevadas, mas ele não entendia que para se tornar filho de Deus, era você crer,
ter um ouvido com uma escutativa. Escutativa, irmãos, é você aprender a ouvir. Hoje em dia, né, a moça falava nesse podcast aí, ela falava que hoje em dia nós não estamos tendo uma escutativa, porque a gente atropela os outros na fala. Parece que a gente só quer falar dos nossos problemas, fala, aí o outro vai falar e você parece que nem escuta o que o outro falou, passa por cima. Às vezes eu já me vi fazendo isso. Eu tenho me policiado que eu sou mestre em cortar os outros. Eu falei, Deus, fazer como Rita, né, Rita? Lá vai eu mexer como Rita. Eu lembro da Rita quando eu preguei aqui sobre, acho que foi em Malaquias, né? E aí falava do sabão do lavadeiro, né? Para Deus lavar nossos pecados. Aí Rita fala, Senhor, pastor, eu preciso ser assim. Aí eu falo, Henrique, eu também preciso ser assim. E aprender a ouvir. Você precisa aprender mais a ouvir do que falar. É porque pessoas sanguíneas, pessoas mais que têm um temperamento mais para esse lado do sanguíneo, né? E qual é o outro também? O colérico, né? A gente quer falar. Então eu tenho um pouco, né, de fleumático, que é um pouco reservado, mas eu tenho também boa quantidade do colérico, né, que vai para cima, do sanguíneo, que age, que toma atitude. Então a gente precisa tomar cuidado. A gente quer falar, mas tem que aprender a ouvir. Principalmente quem exerce o ministério pastoral, quem é líder, tem que entender o que o outro está falando para você não julgar mal, para você saber interpretar a fala do outro, não é? E você pedir a direção de Deus como agir em relação a cada situação. Então, voltando para aqui, meus amados, mas a todos quantos o receberam. Aí ele fala, quem recebeu? Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, do varão, mas de Deus. Amados, aqui está bem explicado para nós, o mundo todo, nem todas as pessoas são filhos de Deus, mas os que querem, os humildes, os que se abaixam para ouvir, os que renunciam toda a sua bagagem e diz, eu quero esse conhecimento. Quando o louvor cantava aqui, Senhor, te amo, mais que o ouro, mais que a prata, eu não resisti, subi o óculos para a careca, e comecei a chorar ali no meu lugar. Senhor, o que importa é a tua presença. O que importa, Senhor, não é os meus sucessos, né? O quanto eu fiz, o quanto eu faço. O que importa, Senhor, é a preciosidade que o Senhor é para mim. É essa mensagem do Evangelho de João. A todos quantos o receberam, recebeu poder, irmão, poder. Poder é bomba, é dinamite, é de onde vem a palavra dínamos. Nós temos esse poder dentro de nós. Saiba quem eu e você somos em Cristo, que você vai realmente realizar a obra de Deus com intrepidez, os seus sonhos vão se realizar. Interceda insistentemente por outras pessoas, se lembre dos que estão enfermos, se lembre dos filhos, dos outros filhos que estão aqui no nosso meio, né? Dos filhos dos outros casais. Enquanto você ora, Deus cuida do teu, Deus olha pelo teu. Às vezes nós desenvolvemos o egoísmo dentro da oração, orando por nós, orando pela nossa casa, só ora pelos nossos filhos e encerra a nossa oração. Gasta tempo intercedendo pelo outro, gasta tempo com isso. E aí você vai realmente, né, se perceber quem você é, o poder que você tem. O poder que você tem. Irmãos, essa semana eu tive um sonho bem estranho, que duas pessoas se colocavam no meu caminho e eu queria passar, e essas pessoas tinham uma aparência muito maligna, não queria deixar eu passar. Depois Miriam vinha e nós dois resistia, né? Nós dois lutava com aquelas figuras, e eu acordei à noite, eu falei assim, Senhor, se tem algo querendo impedir o avanço da obra, nós estamos aqui, mas nos cubra com o teu sangue, para nós avançar, Senhor, para nós avançar, não obstante as nossas fraquezas. Aí eu não contei nada para Miriam, fui trabalhar, e aí durante o dia no trabalho, de vez em quando eu dou uma ligada em casa, e ela falou, Preto, hoje eu não estou me sentindo bem, uma sensação estranha, me sentindo travada. Eu falei, foi exatamente o que eu sonhei, que tinha algo, isso é espiritual, irmãos, às vezes algo resistindo no mundo espiritual,
trazendo opressão na tua vida. É a primeira coisa que vem, o que é? Desanimar. Para você não frequentar a igreja, para você não estar na célula, para você não orar, para atrapalhar até tua oração. Irmãos, a palavra de Deus vai falar aqui, ó, que quando a luz chegou, as trevas não prevaleceram. A luz, versículo 5, resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. As trevas é tudo aquilo que está escuro. Mas a palavra de Deus vai falar também que as trevas, ela se dissipa quando a luz chega. Deus é Deus, você tem o poder do Espírito Santo dentro de você. Tem um tipo de teologia, as pessoas estão indo na igreja. Essa semana mesmo no trabalho, alguém chegou para mim e disse, olha, fulana de tal, um parente meu, está frequentando a igreja lá, tal, estava sem ir, chegou lá, primeira coisa que disseram para ela, olha, fizeram uma macumba para você, para sua filha, e ela ficou apavorada, mas falou, agora eu vou frequentar aquela igreja. O povo gosta de ouvir essas coisas, irmão. É a mesma coisa de alguém dizer que Satanás está furioso com você. Eu sempre falo aqui no púlpito, alguma vez Satanás vai estar contente com a minha vida e com a tua? Vai, se nós estiver em pecado, tiver com as brechas, os buracos abertos desse tamanho na nossa vida, se não tiver vigilante, aí ele vai ter sucesso na nossa vida. Mas tirando isso, ele não tem vez. A luz dissipa as trevas. É essa ousadia que nós precisamos. Não é se encostar no divã, colocar a cabeça aqui e dizer, eu vou morrer hoje, como Elias, né? Elias ficou com depressão, fez tanta coisa, a mulher ameaçou ele, ele correu. Irmãos, acontece muito isso com a gente. Você luta, às vezes uma palavra, alguém chega para você e fala, nossa, você não cantou bem, ou então você não prega bem, ou então você não sei o quê. Essa roupa não está legal, você precisa mudar isso. A pessoa desmonta. Parece que a pessoa vive em função do elogio do outro. Nós não precisamos, irmãos. Nós precisamos de afirmações que vêm do alto, de pessoas que andam com Deus. Se você observa quem foi que falou aquilo com você, é alguém que anda com Deus? Então eu ainda vou pensar. Eu não vou me entregar. Eu vou pensar antes de baixar minha cabeça e dizer, já basta, Senhor, me mata que eu já fiz o que tinha, já deu o que tinha de dar. Não, Deus tem muita coisa ainda comigo e com você aqui. Deus tem muita coisa. Não obstante o nosso passado ruim, as nossas crises existenciais, Deus ainda tem muito mais para essa igreja. E Deus conta comigo e com você, viu, irmão? Eu não quero ninguém aqui, nem eu, nem pastor Davi, ninguém quer ninguém aqui, como fala lá no Nordeste, arquejando, caindo das patas, correndo atrás de nós, dizendo que está fraco toda hora, não. Porque a resposta vai ser, então se levanta e vá orar. Vá ler a Bíblia. Você está fazendo a leitura anual? Não. Você está fazendo a leitura de aprofundamento? Não. Você está indo nas células? Não. Então nem conversa comigo. Irmão, porque quem levanta é a oração. O que é que eu vou dizer para a pessoa? Eu vou chegar lá só e dizer assim, não, vá que vai ficar tudo bem. A fórmula é essa, o mapa é esse. Tem hora, como o pastor Davi falou, eu fiquei pensando na semana, eu dei até risada. A gente se mete na vida dos outros às vezes, se mete, porque não tem jeito. Às vezes você está vendo as pessoas, e eu achei legal essa fala, morrendo, mas a pessoa não age. E quem é crente, irmão, sabe que é batalha espiritual. Sabe que é luta, que as nossas... E às vezes essa batalha vem forte porque você não está se alimentando. Não está se alimentando. O jejum, por exemplo. Quando a gente fala do jejum, nossa, nós começamos um jejum de 3 dias. Já tinha gente pensando no jejum de quando chegar em 40. Eu falei, homem, viva os 3 dias primeiro. Depois ainda tem 7, 21, deixe de sofrer antes. Né? Por quê, irmãos? É difícil matar a carne. É difícil matar a carne. Mas em nome de Jesus, nós temos esse poder dentro de nós, porque nós somos filhos, nós não somos órfãos, né? Nós somos filhos, nós temos um Abba, nós temos um Pai. Glória a Deus. E finalizando aqui, irmãos, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí eu venho para o versículo 17 de João. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O unigênito Filho do Pai,
cheio de graça. Amados, é muito bom a gente compreender o que nós estamos lendo. Quando você faz uma leitura dessa, quando você compreende quem você é, você toma, né, novas atitudes. Uma pessoa renovada pela palavra, você sente o seu espírito, né, a alegria na alma, você tem ânimo para ir trabalhar. Então, que nesta noite nós possamos nos lembrar que nós somos filhos. Você é filho, você é filha. E aí, se você quer ter sucesso na tua vida, primeiro você precisa ser bem sucedido na área espiritual. Senhor, eu vou fazer isso, abençoa. A gente quer muito ser abençoado. Mas você já olhou o que é ser filho? Ser filho é obedecer a Deus. Ser filho é querer estar com Deus. Ser filho é ouvir os conselhos do Pai. Filho é isso. O filho que vive em rebeldia não agrada ao coração do Pai. Eu estou falando do Pai terreno. Agora imagina Deus, você bate no peito e você diz que é filho. Será que nós somos filhos? Ou se somos, será que nós estamos agindo como filho? Porque agir como filho é andar da forma que um filho anda. Respeita o pai, honra o pai, obedece o pai, tem prazer de conversar com o pai. Filho não tem que ter medo de conversar com o pai. Muitos casais, eu já ouvi falar, de muitos casais, eu conheço um bem próximo, de que o filho só conversa com a mãe. Essa é uma pessoa que trabalha comigo, tá? Só conversa com a mãe porque tem medo do pai. Não desenvolveu um relacionamento com o pai. E aí fica todo constrangido para falar alguma coisa com o pai. Só conversa com a mãe. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento pessoal com Deus. Relacionamento de filho é aquele que tem liberdade. O pai ama o filho. Quando o filho chega e se abre para o pai, qual é o pai que não vai abraçar? Qual é o pai que não vai, dar uma palavra de incentivo para um filho que está querendo mudança? Para um filho que é obediente. Então, como igreja, nós estamos no contexto de filho. E você que é filho, você precisa andar em obediência. Em obediência. Como é ser obediente dentro da igreja? É cumprir as obrigações que você tem para com a igreja. É cumprir o teu chamado dentro da igreja. É não se eximir de fazer o que Deus te chamou para você fazer. E quando eu falo isso, não estou falando só de ministério, não. Deus está falando com todos nós. Quando você é uma pessoa que não gosta nem de abraçar o irmão, nem de dar a mão, pelo menos, nem de cumprimentar o outro, nós estamos deixando de praticar o amor. A palavra de Deus fala, agora pois permanece, lá em 1 Coríntios 13, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Quando eu deixo de amar, quando eu deixo de me esforçar para estar com o próximo, para amar o próximo, para cumprir o meu chamado, quando eu não obedeço o que Deus fala comigo, faz isso, né? Eu estou aprendendo a ser mais obediente. Quando o Espírito Santo fala, eu já imediatamente orar. Eu estava louvando e olhando para as duas meninas ali, pequenas, né? E eu olhei elas duas, cabeça deitada para trás, dormindo. Aí o Espírito Santo falou, vai lá e ora nessas crianças, isso é sono espiritual. Você poderia olhar e dizer assim, é criança. Criança dorme mesmo, ela não entende a palavra. Sim, a gente sabe, mas se o Espírito Santo está mandando, então vai. Eu fui lá orar nas duas crianças, depois elas ficaram, não cantaram, mas ficaram de olho aberto. Sono espiritual. E nós precisamos pedir a Deus, tira esse sono espiritual da minha alma. Amém? Para concluir aqui, meus irmãos, João conseguiu alcançar o seu objetivo. Ele realmente fala que Jesus Cristo é Deus, e ele mostra isso em todo o seu evangelho. Por quê? Porque ele tem os mesmos atributos de Deus, ou seja, as mesmas qualidades. Ele é eterno, pessoal, divino, autoexistente, ou seja, ele sempre existiu. E ele realiza as mesmas obras do Pai. É tanto que quando Filipe, pediu, Senhor, mostra-nos o Pai.
Ele falou: Filipe, há tanto tempo, Jesus fala, há tanto tempo que eu estou com vocês e você ainda está me pedindo para mostrar o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Essa é a realidade. Então Jesus é Deus. João conseguiu provar isso. Ele realiza as mesmas obras do Criador, que é o doador da vida, ele é doador da luz, é a luz do mundo. E aí, meus queridos, nós precisamos entender de uma coisa. Jesus fala várias vezes: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou, mas a única coisa que ele fala é que nós somos também, assim como ele é luz, ele é a luz do mundo, nós também somos a luz do mundo. Isso quer dizer o quê? Ele habita em nós. Nós não somos o pão da vida, porque nós não somos Deus. Nós não alimentamos a alma do outro como Deus alimenta. Nós não temos luz própria como Jesus tem, mas nós recebemos essa luz. Assim como o sol brilha, nossa vida tem que brilhar. Amém? Que Deus possa nos abençoar nesta noite com essa palavra e que você saiba, você que está aqui hoje pela primeira, segunda, terceira vez, ou você que já está aqui há 10, 20 anos, lembre-se, não tem, aqui só tem 9, né? Mas tem crente aqui que já anda muito mais do que isso. O pessoal deu risada, a pastora se assustou e disse: não, é só 9. Mas nós também estamos com mais de 20. O pastor Davi está chegando nos 20. Saiba que não há salvação em outro lugar. Ninguém pode te salvar. É só entregando tua vida a Jesus Cristo. É somente se entregando de corpo e alma e dizendo: eu quero viver esse evangelho. Amém?